Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa live, onde o tema é Quem sou eu? Essa é uma pergunta que muitas pessoas não sabem responder. Elas ficam confusas, acham que tem que falar da função que tem no trabalho, da profissão delas. Paulo Nogueira. Paulo Nogueira, nosso convidado de hoje, ele é coach, ele tem desenvolvido trabalhos com coaching, também é mentor, é orientador vocacional e analista de perfil comportamental. Desde já te agradeço, Paulo, pela tua contribuição, que aqui já iniciou pelo fato da tua presença, a tua colaboração, a boa vontade, a disponibilidade de estar aqui a juntos, mas principalmente o enfoque em ti, juntos contribuirmos para com o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Paulo, agora é meu outro amigo. Seja bem-vindo. Então hoje, pessoal, nós estaremos Adeilson, seja bem-vindo. Adeilson, grande barbeiro, fazendo teu merchan aqui, Adeilson. Então, hoje nós iremos tratar desse assunto. Eu vou logo colocar o tema aqui para quem for chegando, já ir se situando a respeito da nossa temática. Vou fixar o comentário, essa é a nossa temática. Quem sou eu? Eu sou Charles Dias. Agora você sabe responder essa pergunta com confiança, com segurança, propriedade. Você consegue desenvolver essa pergunta falando a respeito de si, das suas competências, das suas habilidades, seus pontos fortes, pontos a desenvolver. Você consegue falar sobre o seu estilo, a sua forma, a sua maneira de liderar. Você sabe o que são os perfis comportamentais e que eles são diretamente ligados ao seu jeito de ser, ao seu comportamento, que tem o seu comportamento natural, isso que você trouxe consigo desde quando nasceu e se desenvolveu, e as pessoas com as quais você conviveu, convive e ainda vai conviver, o ambiente, tudo isso tem influência sobre a sua ação, sobre o seu modo, sobre o seu jeito de ser. Você tem a ideia, a dimensão de que o seu comportamento nem sempre é o mesmo em todas as situações, por mais que você talvez diga, eu tenho uma personalidade forte. E o que isso tem a ver com o que vai ser dito hoje? Tudo a ver. Na verdade, é uma parte do conteúdo que vai ser compartilhado com você. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito mais enriquecido de conteúdos que vão agregar muito à sua vida pessoal e profissional, conteúdos que são relevantes, onde você vai poder parar para refletir acerca disso e também buscar um profissional, e eu indico aqui o Paulo Nogueira, que tem trabalhado com essa temática, que tem desenvolvido um excelente trabalho com relação tanto à análise de perfil comportamental quanto orientação vocacional. E ela está muito ligada, muito voltada, essa área de orientação vocacional, para adolescentes, e hoje há muitos adolescentes, até mesmo jovens e adultos, que estão confusos acerca da carreira, acerca do que vão fazer no contexto do trabalho, no mundo do trabalho, que profissão que eles vão ter e qual faculdade, qual curso de graduação, ou se eles vão ser empreendedores, enfim. Então, eu vou chamar aqui o Paulo. Desde já eu agradeço novamente. Vamos lá. Jorginho, seja bem-vindo. Jorginho sempre presente aqui nas lives. É um seguidor assíduo. Deixa eu tirar aqui. Me empolguei. Paulo, vamos lá, Paulo. Estou mandando agora aqui para o Paulo. Batista Nogueira, coach, analista de perfil comportamental. Grande Oi, Paulo, bem-vindo. boa noite. Muito obrigado pelo Boa convite, noite. Charles.
Eu meu que te meu agradeço. colega de profissão. É verdade. Mas E eu olha sempre gosto só, de é o chamar pessoas Charles. para a gente somar, porque juntos nós temos muito mais força e eficiência. Então, eu te Com agradeço certeza. desde já. E, pessoal, eu conheci o Paulo nesses vai e vem do coaching, provavelmente na palestra da Luzimar. Eu acredito que foi lá que a gente se Foi. conheceu. E depois, talvez, em alguns momentos, lá na Febracis, que, para quem não conhece, é a Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Para quem está Tu foi o chegando meu, agora aqui, Daniel, Agéria, bem-vindos. Diga. tu foi o meu monitor, lembra do curso de alta responsabilidade? Sim, 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 sim. Muito bom. A gente aprende sempre lá, tanto como coach, quanto coach, monitor, aluno, a gente sempre ressignifica aquilo que aprendemos. E o Perfeito. Paulo é desse perfil. É uma pessoa que está disposta a aprender, a contribuir, a colaborar, se doar, tem um coração muito voluntário. E eu já tive provas disso. E eu convidei ele aqui para falar mais a respeito dessa dúvida tão incisiva na mente, na vida de muitas pessoas, que provavelmente só são questionadas a respeito da própria identidade em uma entrevista de emprego, por exemplo, quando elas têm que dizer 3 pontos fortes, 3 pontos fracos, ou como no caso eu gosto de falar, pontos a desenvolver. E elas não têm ideia, Paulo, e tu sabe muito bem disso também, e tem propriedade para falar a respeito, elas não têm ideia das potencialidades, do perfil comportamental delas, do jeito de ser, de como elas podem fazer para se adaptar, se flexibilizar a outros perfis. Isso incide também nos relacionamentos, nos casamentos, nas relações profissionais, relações pessoais diversas, na interação que as pessoas têm, na forma delas se comunicarem e elas podem ter prejuízos, ou se elas conhecerem essas ferramentas, que o Paulo vai expor aqui, alguns insights, algumas orientações, para que você tenha acesso a esse conteúdo e possa otimizar a sua vida, sua forma de se comunicar, como você vai encarar seus medos, como você vai falar com alguém que é muito paciente, que tem aquela constância nos processos, alguém que é muito ligado a detalhes, alguém que é ligado a processos, outro que é muito direto, e que talvez você é casado, casada, você que está nos assistindo, com alguém que é muito direto, muito objetivo, você acha que é grosseria, você acha que isso é má fé da parte da pessoa, pode ser, como pode também não ser. Você vai aprender a lidar um pouco melhor com aquelas pessoas que são é, boas demais na comunicação, que são persuasivas, são otimistas, são muito influentes, dadas ao outro. Então, Paulo, aqui o coach, analista de perfil comportamental, mentor, orientador vocacional, eu vou passar a palavra para ti para falar um pouco a respeito do que são esses perfis e qual a importância de conhecer isso hoje para que possamos ter mais propriedade quando falarmos de quem somos, da nossa identidade. Pessoal, boa noite. Meu nome é Paulo, como o Charles já falou. Primeiro, eu sou enfermeiro também, né? Já uso muito lá no trabalho para lidar com as pessoas. E eu sou coach, analista de perfil comportamental, orientador vocacional, como o Charles já falou, e não tem como iniciar um processo de coaching sem análise de perfil comportamental. Hoje eu sei disso, porque você precisa saber quem é o outro e aí traçar um caminho. Um caminho que eu posso traçar para Charles pode ser um caminho diferente para Daniel, por exemplo, né? Então, são caminhos diferentes porque as pessoas são diferentes. A regra de ouro dos relacionamentos é trate o outro como eu gostaria de ser tratado. Mas tem a regra que vai além, trate o outro como ele gostaria de ser tratado.
A maneira como eu quero ser tratado é diferente da maneira que você quer ser tratado. Tem gente que é mais brincalhão, e aí vai brincar com o outro, só que o outro não é muito de brincadeira, não. E aí acaba, não é verdade, Charles? E eu que sou influente, eu já quebrei a cara algumas vezes de brincar e a pessoa não gostar, né? Antes de entender perfis comportamentais, mas hoje eu já vejo se dá para brincar ou não. Se a pessoa tem um perfil mais conforme, mais estável, eu já evito mais a brincadeira e ajuda até nisso, né? É. Boa noite quem está chegando aí. E Charles, Boa vai noite, ficar gravado? Mário. Vamos ver. Bem-vindos. Vai ficar Vai ficar. gravada no IGTV e depois lá no meu canal no YouTube, Charles Ah, Dias. show de bola. Então, olha só, há 2 semanas eu estava lá na igreja e eu estava na salinha, na escolinha dos meus filhos. Um tem 1 ano e outro tem 3 anos. E lá a gente monta um painel onde tem os desenhos para as crianças interagirem, para contar historinha. E tinha uma pessoa lá colando o painel, o pai de uma criança. Só que ele é mais voltado para tarefas. E ele estava lá bem concentrado montando o painel. E chegou a mãe de uma criança que ela é influente, que ela é mais voltada para relacionamentos. Ela chegou dando bom dia, gente, bom dia, tudo bem com vocês e tal. Quando chegou nele, ele tá lá colando, né? Colando, 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 colando. E nem deu a mínima para ela. E eu estava só observando. Ela saiu assim, eu senti que ela saiu um pouco chateada, né? Mas aí eu já vendo o jeito dele, eu vi que ele era mais voltado para tarefas. Não é que ele seja mal educado, porque quem é mais voltado para tarefas está tão concentrado naquilo ali que não presta atenção logo nas pessoas. Assim, as pessoas ficam em segundo plano. E já quem é Sim. mais voltado para relacionamento, as tarefas que já ficam em segundo plano. E aí eu fiquei imaginando, se ele que está lá colando o painel fosse influente, fosse mais voltado para relacionamentos, ela ia chegar, bom dia, bom dia, bom dia, e aí ele ia largar o painel lá, ele ia largar o painel e ia começar a conversar com ela. Ô, bom dia, tudo bem? Dormiu bem? Como é que tá fulano e tal? E ia esquecer totalmente a tarefa. Então, graças a Deus que nós somos diferentes. Existe aquele mais voltado para as pessoas, existe aqueles mais voltados para relacionamentos, e é aí que está a graça do mundo, né? Então, já pensou se fosse todo mundo igual? Ou então, né? Então, essa diversidade é que deixa a vida legal quando se trata de relacionamentos. E aí, a gente vai falar de análise de perfil comportamental, que tu também é, né, Charles? Sim. Né? Tu também é analista de perfil comportamental. E aí, a gente que é analista, a gente passa a ver as pessoas diferentes. A gente começa a tratar desigual os desiguais. Eu tenho 2 filhos, um de 1 e um de 3. Eu não trato o de 3 da mesma forma que eu trato o de 1, e vice-versa. A gente, através das diferenças, começa a tratar o outro de acordo como ele ou ela é. E aí essa teoria de William Marston, que é um advogado, doutor em psicologia por Harvard. Um dia o exército americano chamou Marston e disse assim, cara, é o seguinte, a gente dá um comando, cada soldado responde de um jeito. Por que será que isso está acontecendo? E aí ele foi estudar as pessoas. E aí ele começou então com essa teoria, a teoria DISC, que é o D de dominante, o I de influente, o S a gente pega de estável e o C de conforme. E aí nós temos então no mundo inteiro esses 4 elementos. Todas as pessoas são dominantes, influentes, estáveis e conformes. Mas quando a gente fala que uma pessoa é dominante, ou então que é conforme, significa que numa escala de 0 a 100,
essa pessoa está acima dos 50. Acima dos 50, a gente já disse que esse perfil é forte. Então, eu sou só influente. Tem pessoas que são influentes, conformes, por exemplo. Então, a gente pode ter de 1 a 3 perfis fortes. Nunca os 4. Então, de 1 a 3. E a gente começa com os dominantes. Beleza? Tu conhece Beleza? alguém, Charles? Conheço. Conheço. Pessoas que têm esse perfil mais objetivo, prático, direto. Conheço. De iniciativa. E os dominantes, o nome já está dizendo, né? Quer dominar, quer mandar na situação, não quer perder autonomia. É, Então, essa questão do controle, né? A pessoa tá, o dominante, ele está em casa, cheio de gente na casa dele e estão assistindo TV. Quem é que quer ficar com o controle? O dominante. dominante. Ele que quer ficar todo o tempo trocando de canal. E ele quer que as pessoas obedeçam. Se alguém toma o controle da mão dele, e aí ele fica uma fera. E aí por isso que a gente diz que o dominante gosta o quê? De ter o controle. Literalmente. São pessoas objetivas, são pessoas diretas, como tu falou. Só que muitas vezes pode ferir o outro. Porque eles são tão firmes, às vezes, quando eles vão falar, que acaba ferindo, que acaba magoando. E o pior, eles nem percebem que isso aconteceu. Então, o dominante, ele tem que tomar muito cuidado com essa energia excessiva dele com relação às pessoas. Ele tem que tomar muito cuidado quando ele for falar, porque ele pode magoar, e magoa mesmo. E aí nós vamos para os influentes. Os influentes, eles também gostam de falar, mas, diferente dos dominantes, que gostam mais de resultados, os influentes, eles gostam de pessoas. Então, eles são comunicativos, geralmente são piadistas, sempre com um sorriso no rosto, como Charles, né? E aí, Charles, eles são, na maioria das vezes, desorganizados, eles são otimistas. Se tem um trabalho para entregar no sábado, eles deixam para fazer sexta-feira à noite, porque vai dar tempo, vai dar tempo. Se eles têm que entrar no trabalho 10 horas da manhã, eles deixam para sair de casa 9h59, porque vai dar tempo dele chegar 10 horas. Então é um otimismo excessivo. Eles não gostam de planejar, eles gostam só de executar. Essa questão de sentar e planejar é muito desafiador para o influente e para o dominante também. E eles são generalistas, como eu já falei, ao contrário do conforme, que são detalhistas. Eles não se prendem a detalhes e eles têm uma dificuldade em dizer não, porque eles têm medo das pessoas deixarem de gostar deles. Então, se eu falar não para Charles, Charles vai deixar de gostar de mim. E aí eles têm uma dificuldade grande de falar não. E agora nós vamos para os estáveis. Os estáveis, eles são mais quietinhos. Eles têm mais necessidade de ouvir e também são voltados para relacionamentos. Lembrando, os influentes também são voltados para relacionamentos, mas eles são mais de falar. Já os estáveis, eles são mais de ouvir. Eu digo que é o perfil mais doce que existe. Eles são tranquilos, eles são apaziguadores. Se está tendo uma confusão, eles já querem acabar com aquilo. Eles têm dificuldade em lidar com ambientes agitados. Muitas vezes, eles estão sentindo várias coisas. Por dentro está um turbilhão, só que aparentemente eles estão ali calmos e tranquilos. Aparentemente. Eles gostam de ver começo, meio e fim em tudo que eles vão fazer. Por isso que eles têm que planejar bastante. Eles são sequestráveis, porque eles sempre sentam no mesmo banco da igreja. Eles querem estacionar sempre no mesmo lugar. Eles estão sempre no mesmo horário na padaria.
porque eles não gostam de sair da rotina, porque a rotina passa segurança para eles. Então, se tu chegar para um estável assim, olha, é o seguinte, no próximo sábado, daqui a 15 dias, a gente vai para Morros. E aí ele já começa a imaginar como é que vai ser a viagem. Eita, a gente vai para Morros, e a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vamos encontrar tal pessoa. Só que um dia antes a gente chega para ele e diz assim: a gente não vai mais para Morros, a gente vai para Barreirinhas. Aí ele diz assim: caramba, eu já imaginei tudo em Morros, indo para Morros, as pessoas que eu vou encontrar, eu não vou não. Eu não vou não, porque não vai dar tempo dele se planejar, não deu tempo dele se planejar. Então o estável é esse que precisa de planejamento. Só que muitas vezes ele planeja, 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 planeja e não executa. Porque uma palavra muito forte para ele é segurança. E agora a gente vai para os conformes. Os conformes também têm necessidade de ouvir, mas eles são voltados não para pessoas, eles são voltados para tarefas. Então, tarefa em primeiro lugar. E outra coisa, eles fazem bem feito. Tu quer alguma coisa bem feita, entrega por conforme, que ele vai fazer de tudo para entregar da melhor forma. Só que eles se cobram muito também, porque perfeição não existe. E aí eles também querem exigir perfeição dos outros. Eles são cri-cri. Eles querem tudo nos mínimos detalhes. Olha aí Nery chegando, né? Neres quer Exato. influente, dominante. Eu pensei que tu não fosse aparecer por aqui, viu? Eu pensei que Um tu fosse influente abandonar. encontrando outro influente. Só que eu sou só influente. Neres é influente dominante. Eu pensei que ele não fosse aparecer aqui hoje, né? Mas eu acho que ele estava na academia. É, ele estava na academia, eu acho. Ele tá ficando forte. E outra coisa, ele Bombado, tá. bombado. Será que ele tá usando bomba? Ó, chegou do Tô trabalho agora. brincando. Tô Chegou do brincando. trabalho. Não, eu acredito que ele tá. É a alimentação, o estilo de vida e a rotina de exercício. É isso. E Mas, corrida. Esse homem faz tudo. Ele tá fazendo até, acho que funcional na casa dele agora. A pergunta é mas o que que ele não tá fazendo, porque ele sempre faz alguma coisa. eu lembro que o Neres, ele é enfermeiro e advogado. Ele É. trabalhava em 2 empregos como enfermeiro e ainda fazia faculdade de Direito. E aí, Uau! e aí eu não sei como é que ele dava conta dessa rotina aí, né? Mas se ele fosse estável ou conforme, com certeza ele não ia aguentar, sim, essa vida alucinante, né? Aqui minha chefe, Geniara, está entrando. Meu primo, Bem-vinda! meu primo Robert também. Robert é Bem-vindo, Rob. radialista. É bom fazer uma live com o Robert também, que ele é radialista. Uau, vou fazer sim. Quero Pode fazer chamar que ele sim. faz. É muito E- interessante. Quero Ele, ele, fazer. ele tem o famoso Rádio Zap, lá de Teresina, né? Teresina. E a Geniara, minha chefe, eu também já fiz análise de perfil comportamental dela, foi muito legal. A Drica está entrando, a Drica é uma dominante zona, né? Uau! É que a gente fala que ela é a típica dominante, que é falante, que fala alto. E o, o Júnior já é estável conforme. A galera que está entrando aqui, eu já mapeei a maioria, né? Beijo, Drica. É bom demais. Bom demais, bom demais. E aí é o seguinte, Charles, é o seguinte, pessoal. Por que que eu acredito tanto na análise de perfil comportamental? Porque, Charles, tem o gráfico natural na análise e tem o gráfico adaptado. Quando eu fiz a primeira vez, o meu adaptado, ele não estava igual ao meu natural. Isso mesmo, a Drica é dominante, dominante zona. A Geniara, como o Neres colocou, a Geniara é estável.
Que bom que a minha chefe é estável, hein? Porque ela é paciente, ela é tranquila, ela tem que lidar, Charles, com quase 100 pessoas. Então, ser estável ajuda muito, porque ela precisa ter muita paciência para lidar com tanta gente. E aí a Dani está entrando. Dani, eu pensei também que tu fosse me abandonar, mas entrou. Muito obrigado pela presença. E aí, Charles, quando eu olhei que no meu natural eu sou influente e no meu adaptado eu estava sendo estável, eu disse, opa, o que será que está acontecendo? Por que será que eu estou querendo ser estável? Porque o gráfico do adaptado é como eu estava querendo ser visto. Por que eu estava querendo ser visto como estável? Por que eu estava abandonando, entre aspas, a minha influência? E aí que eu fui descobrir, né, que eu fui me conhecer mais. E antes da gente fazer qualquer autogestão, a gente precisa de autoconhecimento. Então, a análise de perfil comportamental, ela é um diagnóstico comportamental. O que que isso significa? Vamos supor que tu chega ao médico, Charles, e aí tu diz assim, doutor, olha, eu estou urinando muito de madrugada, estou bebendo muita água, estou perdendo peso. E aí ele passa uma série de exames, e aí tu chega com os exames debaixo do braço na sala do médico, e ele vai dizer, olha, Charles, de acordo com os teus exames, mostrou aqui que tu tá diabético. Aí tu pega os exames, sai, oh, muito obrigado, doutor. Não. Ele vai, através do exame, dizer então, olha, é o seguinte, tu vai começar a tomar medicação, tu vai fazer atividade física, diminuir o açúcar, diminuir algumas frutas. E aí o diagnóstico serviu para quê? Para tu, então, tu observar o que tu tinha para partir para uma mudança, certo? E aí, quando a gente faz Sim. análise de perfil comportamental, quando o dominante, por exemplo, que ele é muito duro com as pessoas, que ele é muito firme, que ele é muito direto e muitas vezes machuca, não é para ele usar aquilo como uma desculpa. Ah, tá explicado porque eu machuco as pessoas. Tá vendo, fulano? Eu tô te machucando muito porque eu sou dominante. Tu vai ter que me entender agora, ó. Da próxima vez que eu te machucar, que eu falar palavras duras e pesadas para ti, tá vendo? Porque eu sou dominante. Então, não é para a pessoa se justificar. É para a pessoa olhar, eita, tá explicado por que é, eu muitas vezes eu falo coisas duras para as pessoas, porque eu tenho magoado demais quando eu falo, porque eu sou dominante. Tá, e agora, o que que eu posso fazer com isso? E é aí que vem a outra parte, que é o processo de coaching, né? Que é aí que a gente vai definir metas, né, metas comportamentais, para poder trabalhar justamente essa dominância. Tu lembra do X-Men, do desenho? Lembro, Lembra? Não lembro. sei se vocês lembram. Deixa eu ver o que o pessoal está colocando aqui. A Dani disse que atrasa, mas não falha. Deixa eu ver aqui. Drica, use um aviãozinho para chamar os amigos, galera. É isso mesmo. Minha irmã também está aqui. Minha irmã entrou. Minha irmã é conforme. E ela se destaca muito no banco. Ela lida muito com números, com tabelas. E ela faz as coisas bem feitas, sempre muito bem feito, busca conforme. E ela está sempre sendo muito elogiada no trabalho. Como conforme, como a Dani também, que faz bem feito, que é conforme, que também está aqui. E aí, Charles, usando essa análise de perfil comportamental, então é para isso, para a pessoa saber quem é e a partir disso melhorar, tentar melhorar. Quer falar alguma coisa? Eu, por enquanto, não, vou te deixar concluir. Tá. Então, quando a gente vai para a análise de perfil comportamental, a gente vê que é só a ponta do iceberg, principalmente quando a gente lida com adaptado. Porque quem eu sou para como eu quero ser visto, existe uma diferença.
E muitas vezes está incompatível. Eu estou querendo ser uma pessoa que, na verdade, eu não sou. E se eu ficar muito tempo nessa, isso vai me causar um estresse muito grande. Então, uma vez eu fiz uma análise de perfil comportamental e eu achava que essa pessoa fosse estável. E quando chegou a análise de perfil dela, estava lá, dominante. Então, olha só, no natural ela é dominante, mas ela estava se adaptando como estável. Então eu achava que o natural dela que era estável. E aí eu fui descobrir que ela já é adulta e ela até hoje é controlada pela mãe. A mãe controla ela até hoje. Então ela não foi uma pessoa muito de decidir, porque sempre a mãe decidiu tudo por ela. E aí ela ficou uma pessoa mais planejadora. Ela ficou uma pessoa que não ficou muito de falar como é o perfil dominante. Ela ficou uma pessoa mais de ouvir. Ela ficou uma pessoa mais pacífica. E isso tudo foi causado por causa da criação dela. Tem algum problema, então, a pessoa ser estável? De maneira nenhuma. Se ela é natural e está se adaptando, né? Que não chega nem a ser uma adaptação, mas está sendo estável também no gráfico adaptado, está tranquilo, é tranquilo. Mas a partir do momento que ela é uma dominante e está se adaptando como uma estável, aí sim tem problema, né? Imagina você colocar um dominante para uma dominante para ser aeromoça. Já pensou? Que tem que estar todo o tempo com a voz mansa, encontrar muitos passageiros que são agressivos, que são mal educados, e aí tem que tratar todo mundo, ô senhor, tudo bom? Ô senhor, desculpa, desculpa, senhor. Sabe? O dominante, se ele ficar num emprego desse, ele vai. Eu acho que ele chega em casa e quer socar todo mundo, quer xingar todo mundo, quer brigar com todo mundo. Então é um perfil mais estável para ser, por exemplo, uma aeromoça, né? E já o dominante, ele e o influente, ele sabe trabalhar melhor em ambientes agitados. E é por isso que também a gente, quando vai fazer orientação vocacional, a gente já inicia com análise de perfil comportamental. Porque a análise de perfil comportamental, ela vai mostrar, já vai começar a direcionar para que profissão a pessoa vai seguir. Aí a gente faz análise de perfil comportamental, depois a gente faz análise de inteligências múltiplas, e a gente usa essas duas ferramentas poderosas, então, para poder direcionar a pessoa para uma profissão. Porque imagina um estável trabalhar na emergência de um hospital. É, é muito desafiador. Agora O imagina ritmo é muito grande, é um ritmo intenso. intenso, intenso, e tem muita gritaria. Porque a gente lida lá no hospital, graças a Deus que ultimamente a gente não tem tido parada cardiorrespiratória, mas quando tem é uma correria muito grande, as pessoas têm que falar alto, a questão do comando, e, e, e não tem esse pedir com educação, porque é uma vida ali que está indo. Então imagina um estável, ele pode trabalhar ali, por exemplo, alguns dias, mas se ele ficar todo o tempo nessa rotina maluca, isso vai fazer mal para ele. Com o dominante, isso é tranquilo. Para o influente também, isso é tranquilo. Então, a partir daí, da análise de perfil comportamental, aqui a gente vai traçar esse plano profissional. Imagina tu colocar um conforme, que gosta mais de trabalhar sozinho, que não gosta de delegar, porque ele acha que ele faz tão bem feito e ninguém faria tão bem feito quanto ele faz. Trabalhar com muita gente. Imagina pegar um influente que gosta de pessoas e colocar numa sala fechada, sozinho, de frente para um computador. Ele vai pirar. Ele vai pirar. Isso vai fazer muito mal para ele. Agora imagina quantas pessoas estão infelizes no trabalho por uma questão de ajuste. Por uma simples questão de ajuste. Não é à toa
que Abílio Diniz, o dono do Pão de Açúcar, quando ele foi para os Estados Unidos assistir uma palestra de Will Collins, quando ele voltou ao Brasil, ele fez um assessment, uma análise de perfil comportamental, e ele mudou alguns de seus gerentes. Ele mudou de posição, porque ele diz, não, esse daqui tem um perfil de trabalhar mais com pessoas, esse aqui tem um perfil de trabalhar mais com dados, com números, e aí que a empresa dele alavancou. Até a até a Igreja Católica, olha só, usou análise de perfil comportamental. Tu sabia dessa, Charles? Sabia? Não, isso aí não. Onde? Qual o momento que ela usou? Foi quando eles tiraram Bento XVI e colocaram Francisco. Hum. Eles tiraram o estável, e colocaram o influente dominante. Viram que a igreja estava precisando mais de alguém mais rápido, né? Alguém mais comunicativo. Então, Bento XVI ele não era muito de falar. Então, a análise de perfil comportamental está em todos os lugares. Deixa eu ver um comentário aqui da galera. Passando Eles aqui. estão concordando aí em relação aos ajustes. Eu posso até chamar Sim. isso de uma adequação profissional, uma recolocação, não no sentido que usualmente é usado das pessoas que estão Uhum. sem emprego ou não estão em uma instituição, mas uma recolocação no sentido da função, do que Sim. determinada pessoa desenvolve hoje, quais são as atividades que ela tem que desenvolver, e se o perfil natural dela, esses níveis de dominância, de influência, estabilidade, conformidade, são adequados no todo, se o perfil dessa pessoa é adequado para que ela possa desenvolver aquelas funções com maestria, com facilidade. E quando não Sim. é, ela tem uma dificuldade, ela fica tensa, fica nervosa, se torna muitas vezes improdutiva ou então medíocre. Quando ela se desafia a ir acima da média, ela sofre impactos com isso, emocionais, físicos e até relacionais, por conta do esforço que ela faz para se adaptar, para se flexibilizar com o objetivo de atingir uma determinada meta. E muitas pessoas hoje estão fora do mercado de trabalho porque elas não tiveram esse feedback, mas na verdade foi por questão de perfil. Elas não se adequaram a uma função por conta do perfil delas, elas não souberam desenvolver, equilibrar isso. E eu posso te contar isso, Paulo, porque eu já tive essa experiência de ser até confundido com um estável, uma pessoa paciente, aquela tranquila, e eu não sou naturalmente tranquilo, naturalmente paciente, manso. Eu estou bem longe de ser assim. Eu me adapto, me flexibilizo. Agora, hoje, depois que eu fui estudar a respeito de análise de perfil, eu tenho a consciência dos ambientes e do tanto que eu posso me flexibilizar, me adaptar para determinadas atividades do meu dia a dia. E em um momento meu profissional, eu estava assim, quase surtando por conta da flexibilidade. Então, por exemplo, alguém que tem quase 70 de dominância e quase 30 de estabilidade, eu estava assim, 80 de estabilidade e Nossa. dominância um pouco mais abaixo. Então, eu poderia desenvolver até uma depressão, porque muitos momentos para mim que eram desafiadores, eu tinha que ir para o embate, que naturalmente eu faço isso, de reagir. Alguém disse uma coisa, eu não concordo, dizer, confrontar, bater de frente, reagir. Eu engolia, digeria da minha maneira, graças a Deus que eu já conhecia alguns conceitos do coaching, enfim, e o José Neres sabe do que eu estou falando, porque foi um momento que ele lidou comigo nessa situação, nesse conflito todo. Então, eu já sabia alguma coisa, mas eu fico pensando nas pessoas que não sabem nada a respeito. E o que está sendo Caramba. dito aqui é um start. Você que está nos assistindo,
Por gentileza, faça um favor para si mesmo. Faça um favor para si mesmo, invista no autoconhecimento, procure saber seus valores, suas capacidades, o que, é que você tem uma inclinação natural para fazer, porque se você fizer de outra forma, ou for conforme o que disseram a você a vida inteira, é muito bom o feedback das pessoas, o que elas falam a nosso respeito. Só que, por vezes, nós ouvimos mais aquelas pessoas que não estão conosco no dia a dia. E quando alguém convive conosco diariamente, tem mais aproximação, elas acredito que vão ter mais propriedade para dizer: você está sendo agressivo, você é desorganizado, você não está sendo objetivo, você não se planeja, você não se organiza. Então, das pessoas mais próximas, eu sabia que aquilo era verdade. Mas eu ouvia muita gente falando e às vezes soa como um elogio. Às vezes soa como, ah, você é paciente, você é organizado, quando na verdade não é. A pessoa pode se flexibilizar, mas a verdade não é. Eu estava aqui com o Neres, eu vou já passar a palavra para ti. Eu estava com o Neres em uma live e ele expôs isso, que ele é um influente, que ele tem como desafiador manter a vida dele organizada. Ele já melhorou muito, Sim. mas ele sabe que pode otimizar muito mais os resultados dele e que ele já avançou bastante diante do que ele era. E aí nós temos essa capacidade de nos conhecer e nos flexibilizar. Agora, Paulo, sobre a, os valores, sobre os medos, sobre os tipos psicológicos e as dificuldades que as pessoas têm enfrentado com relação a encontrar uma profissão que esteja de acordo com o ser delas, com a identidade, as capacidades delas. O que tu tem percebido nesses atendimentos, nesse lidar com as pessoas que muitas vezes têm dúvidas gigantes sobre que carreira seguir, o que, é que elas vão fazer na vida? Certo. Geralmente, os dominantes e influentes, eles são extrovertidos e os Sim, estáveis e conformes são introvertidos. Isso a gente também consegue mapear na análise de perfil, porque lá a gente tem a teoria DISC, tem os tipos psicológicos de Jung e também tem os valores de Sprenger. Então, quando a gente chega na introversão e extroversão, isso também é muito interessante, porque a gente lida com algo que são os quietos. Estão conseguindo ver esse livro? O Poder dos Quietos? E aí a sim, Susan Cain, que escreveu esse livro, ela diz que o sistema nervoso dos introvertidos ele é mais aguçado do que o sistema nervoso dos extrovertidos. Eles fizeram uma experiência com sumo de limão. Colocaram então limão na boca dos introvertidos e do grupo dos extrovertidos e dos introvertidos. Adivinha quem salivou mais? Os introvertidos. Eles salivaram mais, porque o sistema nervoso deles é mais aguçado. Então, se eles estão em um ambiente, eles percebem mais facilmente o barulho do que um extrovertido. Então, por isso eles chegam numa festa e aí eles já querem ir embora. Não, já deu, já por mim já não dá mais e muito obrigado pelo convite. Ele vai para casa. O extrovertido não. Quando sai, mesmo de um dia cansativo de trabalho, ele prefere aonde? Ver gente, ele prefere ir para o shopping, ele prefere. E o introvertido quer ir para casa, ele quer ficar no canto dele, assistindo o filminho dele, ouvindo a musiquinha dele. Imagina isso nos casamentos, quando um extrovertido casa com um introvertido. Não sei como é que tu aguenta sair toda hora, te aquieta. Eu não sei como é que tu aguenta ficar em casa todo o tempo. Imagina essa pandemia para os extrovertidos, né? Teve que ficar em casa, muitos dias em casa, não conseguiu ver gente, imagina. Para os introvertidos até que foi mais tranquilo, né? Agora para os extrovertidos foi um desafio muito grande, viu? Foi um desafio muito grande. Isso, a gente já começa tratando isso na infância, nas escolas, coisa que ela fala muito, né?
nesse livro e no Poder dos Quietos para jovens. Na escola, o professor, ele pontua mais quem fala mais. Não necessariamente quem tem as melhores ideias. Às vezes, quem não fala muito tem ideias brilhantes, mas não gosta de falar, não gosta de se expor. E aí o professor diz, olha, é o seguinte, metade da nota vai ser escrita e metade da nota vai ser participação em sala de aula. E os pais em casa, muitos que têm 2 filhos, um filho é mais introvertido, outro filho é mais extrovertido, e ele chega para o filho introvertido, o pai chega para o filho introvertido e diz assim, olha, tu tem que falar igual ao teu irmão, viu? Larga de ser besta, parece que é besta, tem medo de gente. Olha, teu irmão fala com todo mundo, conversa, tu é abestado. Com palavras duras, ele acaba ferindo a personalidade do filho. E aí a criança vai ter que se adaptar para conseguir, então, o amor do pai, para conseguir a atenção dos pais. Então, a partir daí que ele começa a buscar ser outra pessoa, e é o que mostra, então, no gráfico do adaptado, né? No adaptado, a gente tem que investigar muito essa questão de como ele foi criado, né? Se ele... Imagina só, Charles, imagina só, pessoal que está assistindo, né, Neres? Imagina um pai conforme com um filho influente. O filho influente, ele fala muito, ele brinca muito, ele fala alto, e o pai conforme, que é mais reservado, que é mais formal, diz, ei, 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 menino, cala a boca, tu tá falando muito. Ei, tá me fazendo vergonha. Ei, ei, cala. Entende? Imagina pais dominantes com filho estável, né? E aí a gente começa a fazer essa variação. E aí a gente leva também para introversão e extroversão. A gente leva também isso para o ambiente de trabalho. Pessoas extrovertidas querem trabalhar mais com pessoas, introvertido quer trabalhar em ambientes mais silenciosos. E aí a gente começa a fazer a combinação de análise, perfil DISC, com tipos psicológicos. E depois a gente vai para valores, que são 6 valores, né? Segundo Sprenger. A gente tem o valor teórico, a gente tem o econômico, a gente tem o estético, a gente tem o político, a gente tem o religioso, a gente tem o social. E são o que? Motivadores. Os valores, eles são motivadores. Mas será que a pessoa já nasce com um valor, por exemplo, social alto, teórico alto? Não, o valor é que nem sapato. Vai, coloca com o tempo. A gente nasce sem isso. E por que será que isso foi implantado? Através de crenças. Então, vamos supor, um filho que olha o pai estudando muito. E toda vez que ele chega para o pai, pai, vamos brincar? O pai diz, ei menino, ei, eu estou estudando. Não enche minha paciência não, deixa eu estudar. Pai, pai, vamos brincar, pai. Ei menino, tu não está vendo que eu estou estudando? Essa criança se torna adulta, ela vai sentir o quê? Vai sentir como com relação ao estudo? O estudo separava de mim o que eu tinha de mais importante, que era meu pai, que era a minha mãe. E aí o valor teórico dele vai ficar o quê? Bem baixinho. É o valor de pessoas que gostam que mais de estudar. Então aqui todo pai e mãe deveria saber sobre isso, com certeza, com certeza. Lá em Sim. casa, o Nery dizendo, eu era o falador. E a vizinhança me dizia que eu era o mais legal lá de casa, visto que meu irmão era mais introvertido, tidos até como orgulhosos. Orgulhosos porque não falava com ninguém. Rapaz, fulano é besta, não fala com ninguém. Não é que é besta. Gente, não é que é besta, é porque é o jeito dele, tá? Aí a família vai para o aniversário da tia Amélia, chega lá, ó menino, fala com todo mundo, tá me escutando? Nada de ficar só sentado na mesa olhando para baixo. Fala com todo mundo. E aí, como o Neres falou, não é um assunto que todos entendem. Se um pai sabe que o filho é mais introvertido, que é mais conforme, ou seja, que tem um perfil mais formal, ele diz, filho, é o seguinte, pode ficar sentado, quando alguém vier falar com você,
aí você fala, tá? Só não tem que ser mal educado, mas não é obrigado a falar com todo mundo. Ah, teu irmão é mais influente. Ah, tranquilo, vai brincar, vai falar, né? Eu tenho 2 filhos, eu já começo a perceber, apesar da idade deles, um tem 1 ano e o outro tem 3 anos. Essa questão de introversão e extroversão. O mais velho não quer ir para parquinho onde tenha muitas crianças. Se tem muitas crianças, ele não quer ir. A gente foi lá para o shopping da ilha, está tendo lá, bem no centro do shopping, um brinquedo cheio de dinossauro. Ele ama dinossauro. Só que estava cheio de criança. Ele disse, eu não quero ir. Até que a gente entrou numa loja, e essa loja tinha um parquinho que só não tinha ninguém. Só tinha eles. Ele brincou, se divertiu, sorriu. E já o mais novo, não. O mais novo, onde tem gente aí que ele quer estar junto, né? Lloyd também, que é coach, analista de perfil. Eu tenho um amigo que me disse que ficou extrovertido por ser na escola, que o seu amiguinho, que era mais atirado, comunicativo, ganhava tudo da professora. Então ele entendeu que ele tinha que ser. E até hoje ele sustenta um comportamento extrovertido, adquirido por entender que se ele não fosse assim, ele não conseguiria nada na vida. Perfeito, perfeito. George, isso é verdade. Estudar, deixa eu ver. Estudar tem que Tem que ser ser prazeroso para prazeroso. a criança. O exemplo do pai. O pai tem que saber que a criança precisa brincar, é o momento dela, exatamente. Exatamente. E é aí que nossos valores, que são motivadores, são formados, né? Então, de acordo com esses valores, eu gosto de dar o exemplo do curso de medicina. 6 pessoas, 6 adolescentes, 6 jovens decidem fazer o curso de medicina. Cada um vai fazer o curso de medicina por uma motivação diferente. Cada um tem um valor desses que eu falei para vocês, diferentes. Um vai resolveu fazer o curso de medicina para entender mais sobre o corpo humano, para conhecer mais sobre o sistema, sobre as doenças. E esse tem um valor teórico alto. Já quem tem o valor econômico, adivinha por que resolveu fazer medicina? Para ganhar mais dinheiro, né? O outro, que tem um valor estético alto, ele resolver fazer medicina porque a medicina vai proporcionar para ele viver um estilo de vida que ele gosta. As pessoas com valor teórico alto buscam muito viver um estilo de vida tranquilo. Apreciam obras de arte, apreciam a música. Então a medicina vai proporcionar isso. Já uma pessoa que tem um valor social alto resolveu fazer medicina para ajudar as pessoas. Já alguém que tem um valor Ético com político, relação a uma vida mais tranquila, mais amena. exatamente. Sim, certo. Eu tinha um cliente com valor teórico alto, bem alto, valor teórico não, estético alto, bem alto, Ético. e o estético dele estava relacionado em morar em um lugar onde era tudo muito tranquilo, onde ele tinha o direito de ir e vir quando ele quisesse, as casas não tinham muro, não teriam muro, porque não teriam ladrões, enfim. Isso que estava relacionado ao valor estético dele. E já algumas pessoas resolvem fazer medicina por causa do status, por causa do poder que eles podem ter. São pessoas que têm um valor político alto. E já o último desse, que é o poder religioso, que não tem nada, que é o valor religioso, que não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com convicção. São aquelas pessoas que, quando tu olha para elas, tu não enxerga nem a pessoa. Geralmente tu enxerga logo um partido político, tu enxerga, pode ser uma religião, tu enxerga uma empresa, né? Porque são pessoas que onde estão, eles estão sempre falando daquilo. Eles vivem por um propósito maior. E fazer medicina justamente porque através do curso, pessoas que têm um valor religioso alto, vai possibilitar com que elas, então, difundam um estilo de vida, né? Um médico que é vegano, alguém que é vegano, faz medicina, ele vai, através da medicina, difundir o que ele acredita. Quer ser vegetariano, quer ser vegano. Enfim, aí nós vimos, então, 6 pessoas que resolveram fazer o curso de medicina. E cada uma resolveu fazer o curso de medicina por um motivador diferente.
entende? E aí a gente tem várias combinações. Olha só, de tantas coisas que a gente já falou. Perfil comportamental DISC, tipos psicológicos, valores. E a gente tem uma série de combinações. Nenhum relatório é igual ao outro. Nenhum. Por quê? Por causa das combinações. Aí a gente vai para estilo de liderança. Outra coisa muito importante. Antes de entender de perfis comportamentais, eu achava que líder era aquele que sabia mandar. Nossa, o Charles é um bom líder. Por quê? Porque o Charles sabe mandar, ele sabe brigar com as pessoas. Então ele dá para ser líder. O senso comum acredita muito nisso, né, Charles? Viu, pessoal? De que o bom líder é aquele que sabe mandar, que sabe chamar atenção, não é? O bom líder é aquele que sabe influenciar. As pessoas fazem mesmo sem a presença dele. Porque muitas vezes aquele mandão, aquele brigão, quando ele sai, as pessoas começam a fazer de qualquer jeito. Quando ele chega, aí, eita, lá vem fulano. Aí começa a fazer ali. Então o bolinho dele sabe influenciar. Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer uma viagem, vou passar 5 dias fora. 5 dias, e aí vocês ficam aí, tomam de conta da empresa e do negócio, e as pessoas continuam trabalhando como se ele tivesse ali. Isso é que é ser um bom líder. E no relatório nós vemos então que nós temos os líderes, cada um com seu estilo. A minha liderança é liderança por conexão, é o meu jeito de liderar. Tem aquele que comanda, tem um líder sistemático, tem um líder metódico, e aí é muito legal também essa variação. Ah, e voltando, lembrei uma coisa sobre valores. Vamos supor que numa empresa, nós temos aí então os valores. Repetindo, nós temos o teórico, o estético, o econômico, o social, o político, o religioso. Cada um tem um valor diferente do outro. E aí uma empresa, então, resolve premiar um funcionário. E esse funcionário tem um econômico mais alto. Só que a empresa dá para ele uma viagem num cruzeiro. Aí ele vai pensar, puxa vida, por que que eles não me deram o dinheiro? Em vez deles me darem essa viagem, eles podiam ter me dado o quê? O dinheiro. E já quem tem um valor estético mais alto, ele com certeza vai preferir a viagem do que o dinheiro. Então, por isso que é importante conhecer as pessoas. Porque cada um tem um motivador diferente. E como eu falei no início, trate o outro como ele gostaria de ser tratado e não como eu gostaria. Porque eu prefiro uma viagem não significa que tu, Charles, ou então qualquer pessoa que está aqui nos assistindo, também prefira uma viagem. Não, tem gente que prefere dinheiro, tem gente que prefere, não, me dá um curso. Eu prefiro fazer um curso. Já aquela pessoa que tem um valor teórico alto. E por aí vai. Deixa eu ver aqui de novo os É comentários. verdade, verdade, Paulo. E essa frase, ela é uma tônica para quem é analista de perfil comportamental. Tratar o outro como não porque geralmente as pessoas falam assim, trate o outro como você quer ser tratado, mas quando é dito isso, geralmente é no sentido de ser bem tratado. Agora, quando se fala em análise de perfil comportamental, por que que essa frase se torna equivocada? Porque a partir do momento que eu sei a respeito do perfil que o outro tem, do jeito de ser da outra pessoa, eu vou desenvolver uma linguagem que seja assertiva, de acordo com o perfil dela, para que ela entenda melhor e ela possa, e eu possa estabelecer uma comunicação com ela que seja efetiva. Então, por exemplo, alguém é mais direto, mais objetivo, prático. Então, essa pessoa, eu vou lidar com ela dessa maneira, com esse tipo de comunicação. Alguém é mais relacionável, comunicativo. Então, eu vou tratar dessa mesma forma. Alguém é mais voltado para, é mais constante, é mais planejador, é mais paciente. Então, eu vou desenvolver isso para com aquela pessoa. Outra já é mais voltada para tarefas, para detalhes, minuciosidades. Eu vou tratar dessa maneira, lidar com esses assuntos. É dessa forma que
a gente fala essa frase, nós analistas de perfil comportamental, a gente fala em relação a tratar o outro como ele quer ser, como ele deve ser tratado. E aí, como ele vai se sentir amado, né? Como ele vai se Sim, sentir querido. Porque imagina você falar com uma pessoa de acordo com a linguagem dela, né? Na sala de aula já deveria começar por aí, em casa, no exatamente. trabalho, né? É, o que não é importante para mim pode ser importante para o outro, né? Eu que sou analista comportamental, eu também piso na bola, tá? Eu também piso na bola. Só que rápido eu percebo que eu pisei na bola e procuro melhorar. O que aconteceu outro dia aqui em casa? Eu sou influente. Influente, ele não é voltado para tarefas. Ele só gosta de fazer aquelas tarefas que ele gosta, que tem a ver com ele. Minha esposa, Liana, eu acho que está aqui assistindo, ela é conforme. Conforme gosta de tarefas, gosta de organização. Ela gosta muito de organizar. E teve um dia que as crianças dormiram, os dois, né? Nossos dois filhos dormiram. E aí ela disse, amor, vem cá, me ajuda a colocar esses quadros na parede. E eu disse, amor, agora os meninos dormiram, vamos descansar, vamos fazer qualquer outra coisa. Então ela ficou magoada comigo e ficou com razão, porque é uma coisa que ela gosta. E não é uma. Para mim, arrumar quadro, tanto faz como tanto fez. Então ela ficou magoada e agora, quando ela me pede para arrumar quadro, eu vou. Eu vou arrumar, eu vou ajudar, né? Porque aquilo é importante para ela, aquilo é importante, não é para mim. Então, se eu, é, como eu falei, eu erro, né? Eu erro também. Só que como a gente entende sobre o assunto, a gente, eita, aquilo é importante para ela, ela é conforme, negócio de organização, pode não ser para mim. E já se eu não conhecesse, dizer, "Ah, que frescura, não, tá magoada porque eu não quis te ajudar a arrumar um quadro, mas que frescura, que mulher chata, sabe? Então, eu não vejo como chato, né? Eu não vejo como chato. Eu vejo como um complemento, porque o que eu não tenho, ela tem. O que ela tem, eu não tenho. E aí a gente se complementa, né? Ela que organiza as coisas aqui em casa. Então ela chega para mim, olha, vamos viajar? Vamos. Viagem vai ser que dia? Dia 30 de janeiro. Beleza, vamos para onde? Ah, eu acho que esse lugar aqui, tá legal. E no dia eu só estou preocupado, ela já preocupado assim, em estar vestido para viajar. Mas ela já arrumou o roteiro, ela já pagou o hotel, ela já arrumou as malas, ela já organizou tudo. Então, como me complementa, né? Como me complementa. E já quando a gente tem que lidar com uma pessoa, olha, a gente tem que falar com fulano de tal para resolver isso e tal, pode deixar, eu vou lá e eu falo. Porque eu tenho um perfil mais comunicativo, mais voltado para pessoas. Então, cada um aqui em casa, cada um no seu quadrado. Não é porque eu sou homem, e aí vem a história de eu tenho que controlar tudo. Vem aquele machismo, eu tenho que controlar tudo, porque eu sou o homem da casa. Não. Se é uma habilidade que ela tem, deixa para ela. Não tem problema algum. É um superpoder que ela tem, então deixa para ela. Ah, isso daqui já é para ti, né? Deus fez o homem e a mulher para serem o quê? Iguais, um do lado do outro, né? Tanto é que ele não tirou um osso daqui, ele não tirou um osso da perna, ele tirou um osso da costela, né? Que não é nem acima, nem abaixo, é junto, tá? Veio o pecado no mundo, complicou um pouco as coisas, mas a gente tem que ver que homens e mulheres, eles estão ali, né? Um para somar com o outro. E entender de perfis comportamentais, isso ajuda demais, demais. Não é papo de vendedor, não é porque vocês só falam sobre esse assunto, análise, porque eu acredito, a gente fala sempre de coisas que a gente acredita. Quando a gente vê que realmente isso é prático, nossa, isso dá uma convicção enorme dentro da gente para falar sobre esse assunto. Porque muda, muda mesmo. Muda com certeza. É.
E pessoal, você que está aí nos assistindo, se você chegou até aqui e ainda persiste em querer manter esse pensamento, essa mentalidade de que é autopromoção, eles estão fazendo isso para aparecer. A gente não precisa fazer isso para aparecer. Isso aqui é um serviço social que nós estamos fazendo. E se você quiser manter a sua vida, o seu casamento, seus relacionamentos, a sua maneira de lidar com o mundo, com as pessoas e consigo mesmo, dessa forma, que pode ser, que eu acredito que está sendo uma forma até de autossabotagem, defraudadora e de insucesso. Se você quer se manter assim, você tem a opção de se manter dessa forma. Agora, se você quer mudar, se você quer ter uma linguagem mais assertiva, relacionamentos saudáveis, se você quer se comunicar de uma forma mais eficiente, se conhecer, saber quem você é, o que você é capaz de fazer, de construir, e o que você pode desenvolver, que não é uma potencialidade, uma inclinação natural sua, mas que você quer e sabe e vai poder saber desenvolver, saber quais são seus medos, se você é mais extrovertido ou introvertido, que não tem nada a ver com tímido. Tímido é alguém que tem dificuldade de interação social, e o introvertido ele desenvolve muito bem, mas ele gosta mais de ficar na dele, em casa, recluso, no silêncio, e desfrutar de si. Ele se energiza de dentro para dentro. O extrovertido é de fora, ele gosta de relacionamentos com pessoas, enfim. Nós tivemos isso com toda a explanação, a explicação do Paulo. E Paulo, já indo para os minutos finais dessa live, quais são as orientações, de forma geral, que tu pode oferecer para as pessoas a fim de que elas que elas criem, de forma que elas criem a oportunidade de se conhecerem melhor e de terem acesso a desfrutar de todos esses benefícios que a análise de perfil comportamental traz. Como que elas podem ter acesso a essa ferramenta e quais orientações que tu pode dar a fim de que elas otimizem os relacionamentos pessoais e profissionais, os eixos de desenvolvimento pessoal e profissional que elas têm. Certo. A gente tem quanto tempo ainda? A gente está com 1 minuto e 7. Fique tranquilo aí para desenvolver a conclusão. Um Certo. minuto não, 1 hora e 7. Ah, tá. É a Nilza. Nilza é chefe do ambulatório de obstetrícia lá da Hospital Universitário. Ela também é coach, analista de perfil. Acho que ela também já fez o curso de análise de perfil. Ela diz verdade, pude conviver melhor comigo mesma e me aceitar e também com as pessoas, marido e filhos. Imagina, ela lida com um grupo de gestantes muito grande. Imagina, cada Uau! gestante tem um perfil diferente, né? A gente É. influente, né, eles colocou, a gente influente gosta muito de um conforme nos ajeitando. Com certeza. Lloyd, todo noivo deveria fazer um curso de perfil comportamental para facilitar o entendimento no casamento. Eu estou fazendo análise de perfil com um casal agora. Né? A gente começou ontem e com certeza vai ser um casamento bem mais tranquilo, cada um entendendo melhor o outro. Né? Paulo, uma Gente, ideia que eu te dou é de divulgar isso em igrejas, porque tem sim, igrejas que trabalham especificamente com casais. Eles têm cursos de casados para sempre e assuntos afins. Então, eu acredito que vai ser um público que vai dar uma resposta muito positiva para com isso, certeza. porque além da ciência, além do teórico, incide no relacional, incide no espiritual e nessa vida sistêmica, porque um casamento que está degringolando, está se Uhum, acabando, incide em todas as áreas, reflete, reverbera em todas as áreas da vida de uma pessoa. Então, é verdade. é um espaço, um ambiente muito interessante. Interessante também. Doutora Cíntia, seja bem-vinda, boa noite. Nas igrejas, Lloyd, perfeito. Lloyd também fala muito nas igrejas, que eu vejo, né? Fala muito bem. Nas escolas também, eu acho muito importante, E né? Para os professores saberem quem é quem ali dentro da sala de aula.
saber que tem alunos que são assim, outros são de outro jeito, e se dirigir de um jeito diferente para cada público, né, para cada pessoa do público que ele tem. E aí nas igrejas é muito legal, imagina, a pessoa entrar num casamento já sabendo quem é o outro e sabendo quem é ele. Né? Eita, fulano ele gosta, ele é um pouco mais bagunceiro porque o perfil dele tem a tendência de ser assim. Ah, o outro, ele, se a gente for sair, com certeza ele vai estar arrumado meia hora antes de sair, eu vou começar a me arrumar na hora, eu tenho que saber me adaptar ao jeito dele, para evitar conflitos no relacionamento. Então é muito, muito, muito bom. Muito bom. E a gente pode fazer isso. Oi, pode falar. Eu só fazer uma observação aqui, Paulo. O fato da gente estar falando de perfil e a pessoa ser de determinada forma, não significa que todo mundo vai cantar a música da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Nós temos que ter a humildade e a sabedoria de nos flexibilizar e nos adaptar. Lógico que nós vamos traçar estratégias, buscar o autoconhecimento, até para que possamos desenvolver funções e atividades, desenvolver atividades no eixo pessoal e profissional que estejam muito mais afim com o nosso perfil natural do que ao contrário disso. Então, é isso que está sendo dito. Não é que o fulano é, é, é voltado para tarefas, ele não é muito relacional, então ele pode ser mal educado, ele pode ser fechado o tempo inteiro, ele não vai em nenhuma festa, não vai na confraternização de ninguém, não vai na formatura, ele ignora todo mundo que tem esse perfil e só se relaciona com os que têm o perfil parecido ou igual a ele. Não. A gente está falando um equilíbrio, porque há muitas pessoas que estão no 80. Do 8 ao 80, elas não estão no equilíbrio do autoconhecimento e da flexibilidade em relação ao perfil que possuem. Exatamente. Mamãe entrou agora. Beijo, mãe, te amo. E aí é isso mesmo que tu falou. A gente consegue falar muito bem quem é o outro. Mas quando chega a pergunta, quem é você? Aí geralmente vem, eu sou enfermeiro, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto. Não, não é o que tu faz, é quem tu é, né? E esse quem tu é, conhece-te a ti mesmo, é muito desafiador, né? Eu nunca, quando eu entrei nesse universo, Charles, de autoconhecimento, eu posso dizer que eu comecei em 2017, né? Quando eu entrei nesse universo, e até hoje eu me surpreendo com muitas coisas, né? E as fichas vão caindo. E eu vou me conhecendo cada vez mais. E cada novo passo em direção ao autoconhecimento, tu também, né? Em direção ao autoconhecimento, eu me melhoro mais. E cada novo passo que eu entro no autoconhecimento, eu começo a conhecer melhor o outro. Então fulano gosta disso. Porque é assim, assim, assim. Isso também acontecia comigo. Então, acontecia comigo, então com ele é o contrário. Então a gente já começa a falar na linguagem do outro. Então, olha só, Jesus, quando ele escolheu os 12 discípulos, cada um tinha um perfil comportamental diferente. Tinha um dominantezão, que era Pedro, né? Tinha João, que depois ele era um dominante, que depois ele fez uma autogestão, ele fez um processo de coaching, e aí ele ficou o quê? Uma pessoa mais tranquila. Então, em todos os lugares, gente, onde tiver pessoas, existem perfis comportamentais. Não tem jeito. Quando Pedro fala de Paulo, conheço mais de Pedro que de Paulo. É verdade. É verdade. E aí, como ter acesso a esse autoconhecimento? Através da análise de perfil, de um relatório riquíssimo, de 40 páginas, um relatório 360,
O que que isso significa? Significa que você vai responder sobre você e os outros também vão responder sobre você. E aí nós vamos saber quem você é, como você quer ser visto, como as pessoas estão te enxergando e como elas querem que você seja. E lá vai formar uma série de gráficos. E aí nós vamos cruzar esses gráficos e saber, será que eu estou sendo como as pessoas, estou sendo como as pessoas estão exigindo de mim? E será que essa exigência não vai criar muito estresse em mim? Eu acho que é melhor me adaptar um pouco para elas e depois voltar ao que eu sou mesmo naturalmente. Porque se eu ficar muito tempo atendendo a demanda dessas pessoas, aí eu vou criar um estresse muito grande, não só emocional, isso também vai passar para o físico. E aí eu posso chegar para essas pessoas que responderam o questionário a meu respeito, fulano, é o seguinte, lá no relatório eu vi que tu quer que eu seja um pouco mais estável. Por quê? Olha, Charles, porque eu estou te achando muito acelerado. Tu podia parar mais. Calma, mais tranquilo. Não quero que tu seja estável como um todo. É só essa característica que eu estou precisando de ti, que eu acho que vai ser melhor para ti. E aí tu vai analisar se realmente é o melhor para ti. E é como tu falou, é através desse feedback, é muito importante. Vamos prestar atenção porque as pessoas estão falando da gente, né? Porque se estão falando coisas boas, realmente, é comigo. Mas se estão falando coisas ruins, não, sou eu não. Fica pra lá. A maioria das pessoas só querem aceitar as coisas boas. As coisas boas. Deixa eu ver aqui que o Neres colocou. A relação interpessoal baseada em uma comunicação mais assertiva. E o segredo da relação passa muito pela qualidade da comunicação. E essa qualidade da comunicação é justamente falar na linguagem do outro, saber quem é o outro. Beleza? Beleza, excelente. Paulo, foi um prazer gigante, uma live sensacional, muito esclarecedora, foi extraordinária, foi maravilhosa, agregou muito valor e principalmente conteúdo para as pessoas. Eu te agradeço demais por, de forma tão simples, voluntária, rápida, ter se disponibilizado para estar aqui dialogando comigo a respeito dessa temática tão importante, onde as pessoas vão poder se conhecer melhor e buscar ir ao fundo desse grande mar que é cada um de nós, dentro das nossas particularidades, habilidades, inclinações, competências, as capacidades, os talentos, as preferências, tudo isso é o ser humano. A história de vida, algumas questões que precisam ser superadas, alguns entraves, a fim de que a pessoa possa ser ela mesma de forma livre, equilibrada, mantendo esse equilíbrio para não ferir as pessoas ou para não ficar muito para trás quando tem situações que são emergentes de decisões rápidas. Todos nós temos essas habilidades de decidir, de acelerar mais um pouco, ou de planejar, ou de focar numa tarefa, ou de nos reportar a alguém para ter uma comunicação que seja persuasiva, colocar nossos pontos de vista, de forma a se fazer entender para o outro e vice-versa. Então, e muito mais que foi falado aqui. Pessoal, dúvidas ou esclarecimentos, pedido de socorro, ou se você quer, você que está nos assistindo, investir em si mesmo, que é o que eu digo para eles sempre, Paulo. Quando eu faço os meus vídeos lá no YouTube, essa live vai estar lá, você vai ter acesso, você que está nos assistindo tem acesso direto pelo link disponível na minha bio. Então, o que eu sempre digo para elas, Paulo, é o seguinte: você é o seu maior patrimônio. Então, permita-se desenvolver pessoal e profissionalmente, porque você é o seu maior patrimônio. É cuidar de É si, isso se mesmo. abraçar, isso é parte do amor a si próprio. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. A firme decisão de fazer algo a respeito de si, se abraçar, Uhum. amar a si mesmo. Isso é muito importante. O autocuidado.
Paulo, muito É isso mesmo. obrigado. Essa live pessoal vai estar salva aqui no meu IGTV. Curtam, comentem, compartilhem. Sigam o Paulo aqui no Instagram. Paulo, sabe o que eu vi hoje? Que a gente, eu acho que ainda está com a mesma quantidade de seguidores. É? É, Hoje eu, desempata. olha, eu olhei e disse, olha, estou com a mesma quantidade de seguidores. Eu quero Então, agradecer, pessoal, Carlos. Quero sigam o agradecer pelo convite. Paulo. Ah, Agradecer sim. pelo convite. Agradecer todo mundo que está aí. A nossa professora aí de autorresponsabilidade, Tereza, né? Chegou agora, mas seja bem-vinda. E é isso aí, Sim, pessoal. É isso aí, conhecendo mais o outro. E quando a gente fala daquilo que a gente ama, a gente nem sente o tempo passar. E é isso que eu senti é nessa verdade. live de gratidão. Eu também. Gratidão imensa. Um forte abraço aí em ti, na família toda. Deus abençoe a Valeu. todos que estão passando aqui agora, que estão nos assistindo depois da live salva no IGTV, E que oração, passaram por pessoal, estar rapidinho. conosco. E oração por Manaus, viu? Oração por Amém. Manaus. A gente deu a notícia agora há pouco que vão chegar por cerca de 150 pacientes lá no hospital que eu trabalho. Então, Sim. a UTI lá já tinha até sido fechada e agora vai reabrir para atender essas pessoas que estão sofrendo muito. E que a gente coloque todo esse povo, tanto os que estão doentes quanto os profissionais que estão exaustos, em nossas orações. É que Deus conforte, que Deus traga o refrigério, o consolo, o Espírito Santo traga o consolo, que só Ele sabe, e traga a cura, a restauração completa dessas pessoas. Não sei quem vai ficar, quem vai partir, mas que esse refrigério, consolo e conforto alcance a todos e que Deus venha nos guardar, nos blindar desse tipo de enfermidade, enfim. E se nos acometer, que sejamos sóbrios, que sejamos pacientes e otimistas de que iremos vencer mais esse Amém. desafio Amém. que está posto aí para todos nós. Vamos cuidar de si mesmos, vamos fazer atividade física, vamos dormir direito, comer direito, vamos liberar perdão, vamos cultivar bons sentimentos, que isso é muito importante. Paulo, gratidão. Pessoal, live vai ficar salva aqui no IGTV. Curtam, comentem, compartilhem. Toda sorte de bênção em todas as áreas da vida de vocês. De forma sistêmica, sejam vocês abençoados. Até Amém. mais. Até Tchau. mais. Tchau.